Mais um Natcast no ar e hoje vamos falar sobre medo e insegurança. E para estar aqui falando um pouquinho sobre esse tema, que provavelmente você aí de casa já passou por algum medo na sua vida, alguma insegurança. Para estar falando aqui comigo hoje, a Gláucia, ela que é palestrante, escritora, terapeuta, que tem um método aí, olha, que vem ensinando e ajudando muitas pessoas. Ela está aqui hoje comigo, Gláucia, gratidão por você estar aqui mais uma vez, novamente, no Natcast, trazendo, né, esse tema para a gente trazer consciência para a população. Ah, bacana. Saudações a todos, gratidão, Nath. É um tema que a gente está vendo por tudo que é lado, né? A necessidade parece que virou geral agora, né? Bem, eu trabalho, a minha jornada tem sido foi de busca de autoconhecimento, depois autocura. Através desse caminho da autocura eu entrei nas terapias, mas o meu objetivo sempre é estar ensinando as pessoas a fazerem a mudança interna, né? Não é ficar atendendo. O caminho do atendimento é importante para mim porque eu vejo a dinâmica das pessoas, né? Vejo o que está acontecendo, vou colhendo e vou aperfeiçoando o método. Mas o caminho mesmo é ensinar as pessoas a se resolverem, né? Esse é o meu caminho. Ai, muito bom. O medo, ele geralmente ele é uma emoção, né, Gláucia? E a insegurança, ele é um estado emocional, né? Por que que a gente escolheu esse tema, como você comentou, né? As pessoas, quem nunca teve medo e às vezes tem medo, né? E de onde que vem essa origem do medo? Bem, eu trabalho com a visão da consciência, tá? Então, na visão da consciência, o medo é um estado vibracional, é um estado energético, tá? Esse estado energético, ele envolve emoção, envolve percepção, envolve visão, envolve atitude, comportamento. Então, não dá para dizer que o medo é só uma emoção, né? Sim. Ele faz parte de um conjunto. Pela percepção que a pessoa, pela visão que a pessoa tem de algo, ela tem uma percepção, ela sente uma emoção e aí ela tem uma atitude em relação àquilo, tá? Então é um conjunto, é um processo, tá? E de onde que vem isso? Qual que é a origem? A origem é sempre assim. O medo, ele é um sentimento de instinto de sobrevivência, tá? Então é bem primitivo, é bem É instintivo. bem antigo, Bem né? antigo, instinto de sobrevivência é aquela coisa, né? Preciso perpetuar a espécie, preciso me salvar, né? Então, ele está ligado a questões primitivas da nossa história, né? Da humanidade, que estão bem conscientes. E por que que a gente sente, né, essa origem do medo em cada um de nós? É pelo que a gente viu, né, em família, sentiu, recebeu, em filmes, histórias, né, o que a gente ouve. Então, esse mundo externo que a gente está captando informações, eles estão ativando sensações em nós, né? É bom você falar disso, né? Da questão do ouvir e do assistir. Eu não acreditava nisso. Eu achava assim, bobeira. Eu falava, nossa, mas eu tô assistindo, isso vai fazer mal? Acho que não. Mas realmente faz, né? E a mesma coisa da questão das músicas. Se, um exemplo, você já tá num triste, você vai escutar lá um sertanejo, você vai ficar mais triste, né? Então é importante você falar um pouco sobre isso, por essa questão de frequência mesmo, né? Sim, você achava que isso não Eu afetava? achava que não, achava que era besteira. Que era assim, meu, como que uma música ou um filme. Eu nunca gostei de filme de terror. Eu, quando criança, eu assisti um filme de terror, eu peguei e fiquei com medo. Sim, E daí eu nunca mais assisti filme de terror. Até eu porque olhando. impactou muito você e você É, falou, não dá para mim, né? até eu olhando assim, às vezes cenas, né, que
passa lá na Sim. Netflix, propaganda de filme, já me dá um arrepio. Daí o que que acontece? Aí eu lembro lá da minha infância, Sim. mas antes eu não acreditava nisso. Então, muitas pessoas acham que isso é bobeira, né? E não é bobeira. Por quê? Porque, por exemplo, da mesma forma que você assistiu um filme lá e sentiu medo, pavor, o teu cérebro, não é o cérebro exatamente, tá? O cérebro é o mecanismo físico, é a tua mente. Sim. A tua mente, ela trabalha com captação de imagens, dos sons, da sensação, ela cria uma realidade, é como se fosse um holograma e você acredita naquilo, né? Então, a nossa realidade é assim, se alguém te contar uma história e você se identificar com aquela história e entrar naquele cenário daquela história, você está entrando naquela realidade, são espaços de realidade, né? Então, quando você entra nessa realidade, se uma realidade é como se, eu explico para ficar fácil, como se fosse uma bolha, né? Uma bolha energética. Aquela realidade tem aquela frequência, aquela vibração. Então você já entrou ali, você já está nessa vibração. Então não dá para sair dali e falar, achou medo, sai fora. Você entrou, você está ali. Para explicar um pouquinho melhor isso, é como assim, uma pessoa que, vamos supor que uma pessoa trabalha numa mina de carvão, né? Ela tá lá, ela quando sai de lá, sai imunda, né? Consegue imaginar isso? Bem, aí essa pessoa que trabalha na mina de carvão vai entrar na sua casa. Você vai deixar ela entrar e pisar no seu tapetinho branco, sentar no seu sofá, do jeito que ela chegou, toda suja? Não. Não, né? Claro que não. Isso a gente está vendo no campo material, naquilo que é físico, que a gente vê. No campo energético é da mesma forma. Se a pessoa entrou numa frequência do medo, ela está carregando aquela frequência com ela. Ela entrou naquela frequência, naquela vibração, e aí funciona muito bem a lei da atração. Ela está vibrando naquilo, ela vai atrair situações que vão trazer mais daquilo para ela. A gente falou, né, um pouquinho da origem do medo, mas o que realmente é? Qual é a definição de medo? Porque medo, pra mim, é tudo aquilo que me assusta. Então, Tá? tudo aquilo que me assusta, eu já fico, opa, peraí, né? Daí faz assim, tipo um sinal vermelho, né? Por que que eu tô com medo disso? Então, na minha definição, o medo é isso. Mas tem, além disso, né? Tem outra definição? Então, vamos considerar que o medo é tudo aquilo que tem duas formas de ver o medo, né? É aquilo que é uma emoção, tá? Vamos supor, se toca uma música, vamos tentar pensar na alegria, tá? Você chegou numa festa, tá alegria, ok? Sim. Alegria é o que te deixa confortável, feliz, ok? Confortável, feliz. Então você associa alegria com festa, felicidade e Aham. alegria. Tá. Medo é tudo aquilo que te assusta, que te faz ativar todo o seu sistema de proteção. Que tem risco, tem perigo, é um aviso, um alerta. Perigo, né? E pode ser em qualquer situação. Você pode ter o medo, por exemplo, vamos supor, a pessoa já vivenciou um relacionamento ruim, né? Ela tem medo de vivenciar aquela relação novamente. Por quê? Porque foi ruim, né? Pode ter o medo de algo desconhecido, né? Por que que o algo desconhecido causa medo? Porque ela já vivenciou a experiência de que algo desconhecido, quando chegou para ela, não foi tão legal. Então ela não gosta. Geralmente as pessoas falam, né, muito que tem medo do novo. Então, mas por quê? Porque, de repente, por exemplo, eu tinha pavor de surpresa.
Sério? Eu sempre amei surpresa. Pois é, mas então, tudo tem a ver com a tua história, Sim, né? Aconteceram alguns fatos na minha infância que a minha mãe fazia algumas surpresas, mas que eram boas para ela, mas me causavam vergonha, entendeu? sim. Então, surpresa criou uma conotação de que vai vir algo que não vai ser surpreendente para mim, surpreendente positivamente, né? Então, eu tive que trabalhar isso comigo para entender, porque nossa mente funciona por associações, tá? Sempre assim. Então, eu posso associar uma coisa como perigosa sem ela ser. Simplesmente porque eu ouvi alguma história, ou eu vi um programa, eu vi um filme, eu ouvi uma música, né? Que me associa aquilo como perigoso. Eu nem conheço aquilo, mas o dia que o dia que falarem sobre aquilo que eu ouvi falar que era perigoso, eu já vou automaticamente falar perigo, porque a informação que veio sobre aquela situação, sobre aquela determinada coisa, já veio carregada de significado, de perigo. Aí tá a importância, né? A gente fala que a palavra tem poder. E realmente tem. Tanto Sim. pro bom como pro ruim. Se você ficar só falando coisa ruim, você vai atrair aquilo, né? Porque a palavra de verdade, ela demonstra o que é que você tem como crença. Sim. Então, uma pessoa que vamos supor, é medrosa, ela não vai conseguir falar, eu sou corajosa. Ela não consegue falar que tem coragem. Eu sou confiante. Ela não consegue. Porque só se ela forçar a barra. Porque a vibração dela é outra. É como se ela estivesse num mundo de vibração, de insegurança, de medo. Aí ela tem que falar como se estivesse no mundo confiante, ela não consegue. Então, esse é o trabalho, é fazer ela fazer essa jornada para lá até que ela consiga falar: nossa, agora eu sou confiante. Até um dia a gente estava conversando sobre o medo na sua palestra, né? Que eu fui lá na faculdade. Sobre a pandemia. Porque assim, você via só na televisão doenças, doenças, doenças. O que que as pessoas começaram a ficar doentes? Por quê? Informação. Só que daí é aquilo que você falou. Gente, saia, vai viver. Quantas pessoas não têm saudável? Sim. Daí realmente eu fui parar para analisar, né? As pessoas ficavam doentes por conta da televisão. Eu conheci casos de que a pessoa não saiu de casa e pegou a doença. Eu peguei, eu não saí eu tava no Pará ainda. Então, olha só que coisa interessante do medo, né? Até assim, o que que o medo provoca na pessoa, né? É bem importante saber. Você sabia que o medo, ele afeta diretamente seu sistema imunológico? Você sabia disso? No imunológico, não. Mas Total. assim, quando eu sentia medo, ou quando eu às vezes tenho medo de algo, o meu corpo treme. Então, mas por que que o seu corpo treme? Você já parou para pensar? Medo. Não, Mas assim, não, tudo bem. o O porquê? porquê, não. Então, a gente precisa entender essas coisas, porque senão a gente não faz mudanças, né? Eu gosto muito de fazer as pessoas entenderem, porque quando você compreende, você fala: meu Deus, é isso que eu estou fazendo com o meu corpo? Entende? Porque olha só, quando a gente entra no estado de medo, pensa assim. Uma pessoa lá na época das cavernas, ou, né, uma Sim. pessoa que mora no campo e vem uma ameaça para ela, que ela tem medo e é um instinto de sobrevivência, o que que ela tem que fazer? Ela tem que correr, né? Tem um bicho perigoso, alguma coisa. Então, para correr, o teu organismo, ele vai gerar uma adrenalina tão grande que você vai correr como nunca correu na vida. Entende? E a pessoa não vai falar assim, nossa, eu corria desse jeito. Na verdade, foi o sistema inteiro, o sistema nervoso viu o risco, ele lança, né, a adrenalina tem as adrenais, que são glândulas, elas vão produzir aquela sobrecarga, que é o que as pessoas chamam hoje de estresse, gera aquela sobrecarga, então o teu sistema tem que fazer o quê? Ele vai resolver a fuga, né?
Então, quando a gente sente medo, tem gente que tem medo de perder o emprego, medo disso, medo de comprar, fazer uma mudança, medo de sair de uma relação, medo de resolver um problema, a pessoa tem medo, né? E o que ela está fazendo? Ela está lançando uma carga de adrenalina no organismo e de estresse, o sistema ele desequilibra inteiro. Então, por isso, muita gente que costuma ter medo adoece. Adoece porque o sistema imunológico ele está sendo atacado, né? Então ele está tentando se recuperar. E a pessoa que está no estresse o tempo todo, o sistema tem uma hora que ele não consegue mais se achar, entendeu? Se recuperar. Porque o nosso corpo ele tem inteligência para se curar, se a gente der as condições para ele. Eu falo as coordenadas certas, né? A gente precisa dar o ambiente para que ele se cure. O ambiente é o quê? As emoções, os pensamentos, o alimento, né? É o ambiente favorável para ele. Aí ele se cura. Agora, se a gente tá o tempo todo botando toxina emocional nele, né? Toxinas de pensamento, toxicidade, né? E ele tá o tempo todo em estado de alerta, tem uma hora que ele não aguenta, sabe? Mas, Glaucia, por que que às vezes é tão difícil sair desse estado? Às vezes, vamos supor, você tá lá, você faz tudo, mas parece que você não sai. É a mente sabotando? É o medo? Então, mas aí tem que entender como que você tenta sair. Como que você faz para sair disso? Porque tudo é a ferramenta, né? Sim. Qual é a ferramenta que você usa para sair disso hoje? Que você está dizendo que tem dificuldade? Não, na verdade, sim, às vezes eu acredito que as pessoas sentem uma dificuldade, Mas por entendeu? conta do quê? Às vezes faz e não sai daquele estado ali. Vamos supor que fosse uma sanfona. Ele vai, sai, daí parece que depois ele volta. Tá. O porquê? Tá. Então, eu diria que assim, a maioria das ferramentas que temos hoje, né? A gente precisa entender o contexto de tudo, né? A gente está num contexto que a gente tem um sistema que tem interesse em implantar o medo nas pessoas, Sim. tá? E por que isso? Porque com medo você vai fazer o que as pessoas quiserem, o sistema quiser. Então, por medo de perder um emprego, a pessoa vai trabalhar muito mais do que ela deveria, né? Por medo de, vamos supor, tudo, as pessoas já estão meio que condicionadas a se movimentar pelo medo, né? Por medo de ficarem sozinhas, as pessoas vão às compras, né? Uhum. Por medo de sentir a solidão, né? Em casa, sozinha, sem fazer nada, a pessoa vai para as compras para gastar um montão. Então, as pessoas acabam sendo conduzidas por um sistema que elas não param para refletir. Eu preciso fazer isso? Eu preciso estar com uma pessoa tóxica ao invés de estar sozinha? Elas não param para refletir, então elas estão sendo empurradas por medo, tá? E o que acontece? O medo ele está trabalhando num nível inconsciente. As mensagens são enviadas de forma inconsciente. A pessoa nem percebe que está sendo lançado sobre ela sementes de medo. Ou você percebe? Não tem, acho que não tem nem como, né, perceber. Tem. Se você tiver esse conhecimento, tiver consciência, você percebe, Sim. tá? Mas tem que se perguntar, tem que estar atento, tem que estar num nível de consciência elevado. Hoje eu faço bastante pergunta. Antes eu perguntava por quê. Hoje eu não pergunto por quê, eu pergunto pra que eu tô passando isso. Na verdade, a gente tem que perguntar assim, por que isso está sendo feito? Eu sempre fui muito questionadora. Sim. Né? Então eu olhava, aí eu buscava informação, eu nunca aceitei assim, é isso e é isso, né? Eu fui criada numa família que meu pai falava, é isso. Não é meu pai. Não, mas por que isso? Porque é. E eu nunca me contentei com isso. Então eu busquei muito entender as coisas, estudei muito. Então o caminho primeiro, o caminho para a pessoa se libertar, né? Porque o medo é um aprisionamento. A pessoa está presa, ela não tem liberdade de escolha. Ela não pode fazer o que ela quer. Eu né? passei por um tempo assim. As pessoas, tipo, falavam o que eu tinha que fazer. Eu acho que você, Nath, é boa pra isso. Por que que você não trabalha nisso?
Aí eu ia lá, não, né, tinha um autoconhecimento sobre mim e fazia, só que eu nunca estava feliz. Aí eu falava, meu, mas é isso que eu quero? Ou por que que eu tô fazendo isso se eu não gosto de fazer? Pra agradar os outros? Daí foi quando eu comecei a me fazer pergunta, a fazer, né, terapia, me autoconhecer. Porque imagine só, quantas e quantas pessoas não ficam, igual você falou, no emprego, por medo de perder, mas não estão felizes. Ah, a maioria. Hoje, se você for perguntar assim, né? Até sugiro fazer uma enquete. Quantas pessoas estão felizes? Porque assim, a felicidade, ela virou quase que algo meio que inatingível, né? Mas assim, dá para desconstruir tudo isso. Isso tudo são crenças que foram construídas. Crenças são o quê? São programinhas que a gente segue sem perceber que está seguindo. Sim. E o medo é um deles, tá? Então, primeiro, precisamos entender que quando o medo é uma ferramenta de dominação, tá? Então, assim, se eu chegar, vamos supor, e é uma dominação aplicada em tudo, tá? Sim. Relações familiares, né? É só pegar. Tem o medo ingênuo, que as pessoas acham que é ingênuo, né? Vamos supor, uma família com uma criança. A criança, ao invés, vai botar a mão na tomada, não, não põe a mão aí que você vai. Aí bota medo na criança, né? Vai botando medos, né? A educação, ao invés de falar, olha, aqui, isso aqui toma choque. Se você botar o dedinho, vai tomar choque. E aí, se a criança tomar um choque, ela vai aprender a nunca mais colocar o dedinho ali, né? Sim. Mas ao invés disso, é aquela educação ocidental de superproteção e não, isso não pode, isso não pode, isso não pode, olha, isso é perigoso, isso é perigoso. Isso vai criando, vai inibindo a criança, né? Então a gente tem um domínio aí, né? Só que isso é aplicado em grandes escalas, não é só o pai com uma criança pequena, né? Tem no mundo empresarial, no mundo social, no mundo governamental. Quando você domina uma pessoa, ela vai fazer o que você quer, entende? Então, é uma ferramenta de domínio de massas. E como dominar massas, né? Você coloca. Eu fiz um curso também de opinião pública, eu lembro. Se você dominar a opinião pública com a ideia que você quer, você dominou as massas. E é o que o pessoal faz muito, né? Questão de televisão. A gente tem que entender, na mão de quem que estão os meios de comunicação? É só você se perguntar assim, por que que tem tanta censura na mídia social que deveria ser altamente livre? Porque tem muitas pessoas despertando e querendo despertar outros para isso. E imagina saber a verdade da nossa consciência, né? Saber que a pessoa pode ser livre disso tudo. Não, não pode, porque aí se liberta o povo. Se você ensinar para as pessoas que é possível sair do medo, que ela pode transformar a consciência dela, transformar as informações dela, e ela pode fazer o que ela quiser, você acha que isso interessa para quem? Pra quem quer sair, né? Mas às vezes o pessoal fica assim, mas será que isso é verdade? As pessoas se perguntam também, né? Ah, é? Se pergunta. Porque tem gente que não acredita que é possível sair Mas disso. então, sabe por que não acredita? O sistema todo até de desenvolvimento humano é controlado, Sim. tá? Então é assim, até tal parte. Se você for olhar, na antiguidade já existia dominação, né? Mas não estava tudo tão fragmentado, porque existia muito conhecimento ainda para ser explorado. Sim. Então era permitido, tá? Então era permitido por quê? Porque tem muita coisa que a gente precisa aprender ainda, descobrir. Quando se descobriu o poder da mente, poder da consciência, da espiritualidade, fala: mas isso aqui não pode ser junto com isso. Isso aqui, ó, veta, 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 veta. Então, hoje, por exemplo, as pessoas. Por que que se permitiu tanto o poder da mente? O estudo se fala tanto da mente, né? Porque a mente sozinha
ela não resolve essa questão. Então, tudo bem. O pessoal vai ficar estudando a mente, vai usar o poder da mente, mas não vai chegar lá. Porque a mente é um veículo só. A mente não é o condutor. O segredo está no motorista, no condutor. Em nós, né? Em nós. Ô, Glauci, e por que que hoje em dia as pessoas estão vivenciando tanto medo e a insegurança? Então, porque a gente está num momento, assim, vamos pegar momentos históricos, né? Toda vez que você, por exemplo, se você tem uma família ali unida, tá? Uma família unida, com o mesmo propósito, um ajudando o outro, né? Um suportando o outro, você se sente seguro, você vai ter medo? Não, Quando você tem uma comunidade, né? Um bairro, as pessoas são amigas, unidas, você vai ter medo? não, Não. nenhum. Quando você tem uma comunidade escolar, igreja, social, religiosa unida, você vai ter medo? Não. Então, mas aí você não faz uma mudança numa ordem social, porque tá todo mundo unido. Para onde vai um, vai todos, né? Um confia no outro, então vamos para cá. Então, para se mudar uma ordem social, você tem que quebrar essas unidades. Unidade familiar, unidade religiosa, unidade comunitária, unidade escolar, e essa é a intenção. Estamos nesse plano sobre esse planeta. Quebrou já a unidade entre as nações, né? Nação contra nação. Na Bíblia fala reino contra reino, nação contra nação, filhos contra pais, irmão contra irmão. Nós estamos vivendo esse momento do Apocalipse, que é um momento que é assim, chegamos no momento de uma virada, né? A humanidade vai ter que despertar para esta realidade, que ela está sendo conduzida, que ela tem uma consciência que pode construir a realidade dela, ou ela pode ser sempre levada por interesses de outras consciências. Então a gente precisa despertar para isso. E a gente está sendo induzido por consciências interesseiras, por interesses em si próprios, no seu dinheiro, nas suas riquezas, né? Sim. E pela ganância, pelo egoísmo, eles estão, né, colocando por simples diversão, como se fosse um jogo, né? Colocando a humanidade no caos. Então nós estamos sendo conduzidos por programas, por séries de TV, por filmes, por notícias. Como eu estudo muito esse assunto, antes da pandemia teve um documentário que inclusive foi tirado das redes sociais, chamava Pandemic. Eu vi esse documentário uns 4 meses antes e ele dizia tudo o que ia acontecer. Era uma pessoa que trabalhou, não vou citar nomes, Sim. trabalhou para uma pessoa do laboratório que construiu toda essa realidade. E ela era um documentário de denúncia. E eu estudei isso, eu falei com algumas pessoas, primeiro que as pessoas acham que você é louco, né? né? Já ouvi isso, já falaram que eu sou louca. E aí, mas eu sabia então o que ia acontecer. Eu já sabia. Eu tenho um grupo de estudo que eu falava algumas coisas, eu lançava aos poucos, porque infelizmente as pessoas acreditam nas mentiras e têm uma resistência muito grande à verdade. E isso é uma das causas do medo, porque se a pessoa vê a verdade, que ela é um ser divino, que ela está numa experiência material e que ela pode construir a realidade dela, apesar desta realidade caótica, que a realidade é construída por indivíduos e pelo coletivo, mas não é porque está todo mundo no caos, a minha vida precisa ser um caos. Não, eu construo a minha realidade. Então, mas as pessoas têm uma dificuldade de acreditar nisso, porque elas são tão enganadas, elas acham que não tem saída para nada. E esse é o resultado das grandes mentiras. É exatamente colocar todo mundo sem saída para ser escravo. Esse é a grande arma do medo, utilizada indevidamente.
né? Porque se o medo é utilizado do outro lado, porque estamos num planeta de dualidade, terceira dimensão, eu tenho o bem e o mal, tenho... O medo também pode ser usado para o bem, né? O medo, na escala correta, ele me traz informação, eu preciso ter cautela na minha decisão, eu vou escolher isso ou isso. O que eu posso construir nesta realidade aqui? Então, muitas coisas foram construídas para, né, tipo proteção, um seguro, vou botar uma proteção na minha casa para, né? Sim. Então, quando o medo, ele te leva para uma ação de o que eu vou fazer com isso para resolver, é positivo. O medo, quando ele faz, meu Deus, paralisei. Tem gente que trava, né? O medo paralisa, trava. O medo, então, ele precisa ser usado, a gente precisa olhar ele é uma informação, o que eu faço com ela? Tá, eu escolho agir e eu posso neutralizar esse medo, né? Você sabe, né, com o meu método dá para neutralizar, eu neutralizo, porque ele pode ser uma fantasia, uma ilusão. Uma ilusão do quê? Um programinha que está rodando aqui, que eu já ouvi. A minha mãe era altamente preocupada. Então, tem coisas que são inconscientes. Vem o medo, você não sabe de onde é. E aí, se você não sabe, você não tem clareza. O que é? De onde que veio? Você consegue resolver? Não. Não. Porque você não sabe. Você está sentindo, mas não sabe de onde veio. O que eu acho muito fantástico, né, no meu método, que você não precisa saber o que é, de onde que veio. Você neutraliza aquela emoção. Pronto. Resolveu. É isso que está me atrapalhando, é a emoção que está me bloqueando. Aí eu vou ver com clareza, agora eu falo, eu consigo fazer uma escolha consciente, porque o medo não está interferindo, né? Legal. Glaucia, a gente vai para um rápido comercial e depois eu tenho uma pergunta bem interessante para fazer para você. Já já a gente volta. genuinamente, qual a primeira coisa que vem à sua cabeça? Dói, demora e custa caro? E se eu te dissesse que não precisa ser assim? Muito prazer, meu nome é Lucas Cussandra, sou um cirurgião dentista, pós-graduado pela Faculdade de Medicina de Harvard e hoje eu vou te mostrar como vai ser a sua primeira experiência com a gente. Vem comigo! Então, pessoal, depois que a gente colhe todas as informações da paciente, escuta todas as reclamações, os anseios, os desejos, a gente parte para a fotografia profissional. Qual é a ideia de usar a tecnologia na coleta de dados das condições clínicas do paciente? Fazer com que a nossa comunicação tenha a maior qualidade possível, porque a forma com que ela pensa e tudo aquilo que o dentista sabe
precisa ficar claro quando é ela quem vai tomar as decisões. Então aqui a gente tem a condição da Nath de rosto, depois a gente tem a condição de boca, e a gente vai juntar todas essas informações para montar um planejamento onde a gente vai oferecer para a Nath tudo aquilo que vai de encontro com as atuais necessidades dela. Voltamos, quero agradecer a todos os patrocinadores aqui do NatCast. E Glaucio, eu queria fazer uma pergunta aqui para você. Quais são os impactos que o medo pode causar nas pessoas? Porque a gente falou, né? Tem pessoas que às vezes têm tanto medo que ela empaca e não consegue sair daquilo. Quais são os outros impactos que o medo pode causar? Bem, então considerando que o medo é um conjunto de informação que gera emoção, percepção, uma visão para uma ação, o medo ele gera pessoas inseguras, né? A sensação de insegurança, né? Porque medo de errar, né? Medo do julgamento, medo da crítica. São vários medos aí que geram uma pessoa insegura. Gera uma sensação de impotência em alguns casos, né? Por exemplo, você fala assim, esse mundo tá assim, meu Deus, né? O que que eu faço? Né? É como se a gente carrega dentro da gente como a sensação de que eu vou mudar o mundo, né? Todo Sim. mundo busca, muita gente, meu sonho também era Todo isso, eu vou mundo. mudar o mundo, né? Tá errado, a gente não vai mudar o mundo de fora, a gente muda o mundo de dentro. Eu mudando o meu mundo, eu me tornando mais confiante, mais segura, eu vou fazer as coisas para mudar, para ajudar a construir esse mundo melhor. Então, essa sensação de impotência, às vezes gera uma sensação de desesperança, de perda de sentido da vida, porque, o que que eu estou fazendo aqui nesse mundo, né? Sim. Não consigo melhorar nada, esse mundo vai cada vez pior, porque isso é a forma, é o óculos que a pessoa está vendo a realidade. Dependendo de como ela está vendo a realidade com esse óculos, o mundo vai ficando terrível. E aí gera ansiedade, que a ansiedade nada mais é do que o medo de um futuro incerto, né? Então, se ela já tem medo agora, se sente impotente, está insegura, e o futuro, então, é pavoroso. E aí, esse acúmulo de tantos medos, né? Porque o medo pode estar na área pessoal, profissional, familiar, de dinheiro, de morrer, de envelhecer. Tem tanto medo, né? E com tanto medo, a pessoa entra num pânico, numa síndrome, porque é como se o potinho dela de medo encheu e o corpo não dá mais conta. Aí ele fala, para tudo, que eu não aguento mais esse tanto de veneno aqui dentro de mim. Porque a gente tem que entender que a emoção, ela gera substância no nosso corpo, né? Então, eu acho que é isso, né? Um impacto. Ô, Glaucia, então toda pessoa que ela tem medo, ela é insegura? Então, não dá para dizer isso, não é assim tão racional. Mas toda pessoa que é insegura tem medo, ok? Toda pessoa que está insegura, ela tem medo de alguma coisa, de ser rejeitada, de ser julgada, tal. Agora, quem tem medo não quer dizer que é inseguro, porque a pessoa pode ser segura de si, ela tem medo de uma situação específica, né? Ela vai fazer um grande negócio, ela está com medo daquele grande negócio, mas ela vai buscar informação, ela tem um mecanismo, então às vezes ela pode ter medo, mas ela não é insegura, tá? Agora, o inseguro, ele tem medo, com certeza, senão ele não seria inseguro. Então, o inseguro, ele sempre sente medo. Ele tem ele tá nessa vibração do medo. Ele tá nessa frequência. A insegurança é a forma como eu me comporto perante a essa vibração, né? E como que uma pessoa consegue sair dessa questão de insegurança? Tá. Então, como que
é o trabalho que eu faço. Eu trabalho sempre com a consciência, tá? Isso. A consciência é um estado vibracional energético e ela é um desequilíbrio de polaridades. O que que é isso? É a forma de ver o mundo, né? Eu tô presa numa forma de ver o mundo. Então a gente ajusta essa forma de ver o mundo, desprende daquela forma e constrói uma outra forma de ver o mundo, né? E aí, firmando a posição no que ela quer construir para ela de sensação. A gente pode construir. E aí tem várias coisas no caminho, né? Uma jornada, assim. Ela precisa deixar de ver algumas coisas, passar a ver outras. Ela precisa de entrar em alguns assuntos. Às vezes ela precisa mudar o ambiente dela, né? Porque tudo é uma vibração. Então, se eu quero ser confiante, estou num ambiente que só tem gente segura, é impossível. É que nem você ser um peixe de água doce e querer viver no mar de água salgada. Não dá. Sim. Então, tem que buscar um ambiente adequado, né? É frequência. Frequência é que nem o mar. Água doce ou água salgada. Onde que eu quero estar? É bom essa questão do ambiente, porque às vezes a pessoa fala assim, ai, mas familiar, né? Vamos falar um pouquinho da ambiência familiar, no que ela pode afetar. Eu tive que sair da minha cidade, porque o ambiente lá já não era pra mim, né? Não Sim. que eu não goste da minha família. Tem gente que fala assim, ah, mas você não gosta da sua família, você não sente saudade da sua família, mas não era o bom pra mim no momento, né? Então fale um pouquinho do que o ambiente familiar pode influenciar hoje em dia na nossa vida. Eu gosto de citar um trecho bíblico, né? A história de Jesus, né? Teve uma hora que ele precisou deixar a família dele. Por quê? Naquele momento de Jesus, ele estava para fazer a missão dele. E a família dele não conseguia entender a missão dele, porque a missão dele, ele seria julgado, ele estava contra um sistema, né? Então ele estava se levantando contra esse mesmo sistema, tá? Sim. E a família falou: mas vão matar você, vão te apedrejar, ninguém vai acreditar em você. E a família não era as colunas de apoio para o ministério dele. Então é assim, a família tem um momento que você vai precisar escolher. Ou eu fico neste ambiente e sou, porque nós somos a média, o coaching já fala isso, nós somos a média das 5 pessoas com quem convivemos. Então é só você olhar quais são as pessoas que estão mais próximas de você. Elas são confiantes, corajosas, elas te estimulam ou não? Então você vai repetir esse modelo. É modelo frequencial, de vibração, modelo mental. Então você quer ser mais confiante? Primeiro, vai precisar fazer os passos e vai buscar um ambiente melhor. Ah, eu vou ter que largar minha família. É assim, a vida é feita de escolhas, né? A nossa família de origem, a gente se perde muito nisso. Nós somos uns seres que somos dependentes até uma idade muito grande, assim, comparado ao reino animal, né? Beleza, essa família é a sustentação da dependência, enquanto você é dependente. Mas as pessoas querem se tornar independentes e não querem seguir o caminho delas mesmas. Elas querem ficar na zona de conforto. Porque elas querem ficar na casa do pai e da mãe porque aqui é legal, mas Tem aquilo comidinha, a tem comida. comidinha, roupa lavada, tal. Mas assim, tem o preço. Tem o preço. A sua mãe, seu pai, sua família, eles estão felizes do jeito que eles estão. Você está feliz nesse ambiente, nessa vida tranquila, assim, é isso que você quer? Fique aí. Não é isso? Pega a sua malinha e siga seu caminho. Isso é para tudo. Em relação a medo, em relação a alegria, tudo. Tudo é uma vibração. Ah, eu quero viver, por exemplo, harmonia. O meu desafio é esse, uma família harmoniosa. Beleza. Então, eu pego a mochilinha do que eu recebi e faço a minha escolha. Eu quero repetir esse modelo ou eu quero fazer uma coisa diferente? Aí é ter escolha. A maioria das pessoas pega a mochilinha e vai fazer a mesma coisa que está na mochilinha. E aí fica infeliz porque a alma dela não quer aquilo. Entende?
Tem uma frase que as pessoas usam muito. Eu já usei muito, tá? Que é aquela se tá com medo, vai com medo mesmo. O que que você me fala aí sobre essa frase? Qual é o seu ponto de vista? Interessante, porque tudo isso é um mecanismo racional, tá? Tudo isso é um mecanismo consciente e racional. Quando a pessoa não consegue resolver um problema, ela não acha a resposta, ela vai falar, vamos embora assim, né? Porque, tipo assim... Já fiz muito isso, tipo, sente aquele friozinho, aquele medo, mas fala, não, vamos. Então, isso tá muito no discurso motivacional, entendeu? Sim. Por quê? O medo paralisa, ninguém sabe como resolve, então é o seguinte, o medo te paralisa, força a barra, acelera com medo mesmo e vai. Ok, né? Só que hoje tem recurso, dá para saber, dá para sair do medo. Qual é o prejuízo de seguir isso? Eu não estou criticando, tá? Eu estou Sim. falando que, assim, tudo são níveis de conhecimento e níveis de solução, né? Eu, particularmente, eu não achava que eu tinha medo das coisas. Eu fui descobrindo, porque, de verdade, o que acontece nessa questão da dualidade, né? Ou você tem medo do medo e está preso no medo, ou você enfrenta e se torna corajosa. É um mecanismo de defesa do ego, tá? Então, por um mecanismo de defesa do ego, eu criei a coragem, que é o guerreiro, né? Então, vamos falar que seria o estereótipo do guerreiro. O guerreiro vai. É bem a frase, tá com dor, tá com medo, vai com medo mesmo, porque o guerreiro, ele não para, ninguém para um guerreiro. Sim. Né? O vítima, só um sopro já parou o vítima, né? Mas assim, qual que é o prejuízo disso? O guerreiro, ele se estrupica, ele se destrói, não é? O guerreiro, quando volta, ele foi com coragem, mas ele volta o pó da rabiola. Sim. Né? Então, assim, eu diria, tem o caminho do meio. Né? Tem o caminho do meio, que a gente consegue equilibrar essas polaridades e ir com mais facilidade. Tá? Pra não ter tanta dor, né? Porque o que acontecia, por exemplo, né? Eu me acidentava, caía doente, porque você força, é como se você tivesse um motor, vamos supor, você tem um motor de um carro 2.0, tá? Mas tá desalinhado, o óleo não tá tão legal, sabe? Gasolina de baixa qualidade, você fala, mas ele é 2.0, eu vou acelerar, e você vai. Se ele tiver desalinhado, você vai numa curva, você vai bater. Então é mais ou menos isso. A gente fala assim, eu vou. E acelera na emoção, no pensamento e tudo. Daqui a pouco, às vezes tá perto de realizar. Você deve conhecer casos assim, né? A gente que vai fazer um evento, bateu o carro, e é o carro mesmo. Porque antes de cair no seu veículo, o corpo vai no carro, vai na casa, vai no carro e depois vem para o corpo. Então, é o guerreiro. Dá para ir. Foi o caminho que eu falei. Se isso é um sintoma, eu vou achar a solução disso, porque se eu estou construindo isso, eu vou achar o caminho de volta, eu vou desconstruir. Que é uma engenharia reversa, né? Descobrir. O caminho da consciência da mente é esse para construir? Eu quero achar o caminho de volta para desconstruir, né? Ou para nem construir. Então, hoje eu estou o meu método eu estou aqui, eu falo, se eu fizer isso, eu construo isso, então eu não quero. Então, eu vou por aqui. Então, eu vou fazendo os ajustes da minha consciência para eu pegar o caminho sem me destruir tanto, né? Então, é possível. Ô, Gláucia, como a gente fala muito, o que acontece? Eu vejo nas redes sociais, né? Uma coisa que a gente sempre conversa. Às vezes as pessoas, elas só falam assim, mas você tem um trauma com a sua mãe, com o seu pai. Mas você tem um trauma disso, você tem que cuidar disso. Só que as pessoas não falam a solução. Elas falam assim, você tem que fazer. Tá, beleza, eu sei. Eu sei que eu tenho que fazer, disso eu já sei. Mas como que eu faço você disso? Então, já como a gente tá falando sobre o medo e a insegurança, a gente já falou aqui, né, que tem como sair disso sim, mas como as pessoas de casa saem disso? Bem, é assim, vamos lá, são várias coisas, tá? Não é uma coisa só.
Então, várias coisas. Eu consigo já dar dicas que se a pessoa aplicar, ela já vai melhorar isso, tá bom? Eu não consigo passar aqui a resolução completa, tá? Mas assim, porque a resolução completa, às vezes, é um programa associado com alguém, tá? Sim. E aí tem que fazer um trabalho nessa conexão. Mas assim, por exemplo, primeiro, eu já tive caso de gente que eu só falei assim, desliga a televisão, mas desliga por uma semana. Porque o que eu acho muito legal é a pessoa se perceber. Esse é o caminho que eu amo fazer, sabe? É ensinar a pessoa e ela falar, Eureka! Nossa, que legal! Eu Porque senão desliguei. se torna uma dependência também, né? E de verdade eu não gosto de dominar ninguém, pôr nada a ninguém. Eu gosto de orientar. Se a Sim. pessoa fizer bom uso da orientação e tiver resultado, eu fico muito feliz. Se a pessoa não aplicar, eu não vou poder fazer nada por ela, porque é ela que tem que mudar. Então, por exemplo, caso de televisão. Poxa, teve um caso recente, foi uma conversa, nem fiz atendimento, foi uma conversa. Essa pessoa estava cuidando do meu carro lá e conversando, falou que tinha insônia, eu falei, ele dormia com a televisão ligada, assim, só que as pessoas não sabem o quanto isso é prejudicial, porque ali tá rodando informação e o seu inconsciente está captando. Você está dormindo, mas ele está sendo alimentado com aquelas informações. Bem, além disso, a vibração que está sendo passada da informação atrai seres espirituais. Esse é o segundo. Terceiro é que tem uma frequência, o celular tem uma frequência, a televisão tem uma frequência, e essa frequência, ela é prejudicial para o nosso estado de sono. A luz no quarto é prejudicial para o estado de sono. Então, não adianta a pessoa dizer que teve uma noite ruim, que dormiu mal e que no dia seguinte ela está ótima, porque não é verdade. Ela precisa ter o sono reparador. Beleza. Então, assim, cuidar, desligar a televisão, né? Procurar tirar, não carregar celular no quarto, põe na sala. Eu tenho neutralizador de cobre, tem algumas coisas de radiestesia que neutralizam a frequência do celular. Mas nem vou entrar no assunto, mas se a pessoa quiser procurar na internet vai ter. Mas assim, nenhuma luz. Ah, mas tem que despertar. Bota para despertar na sala que você escuta, né? Então, ou defina com o seu eu superior, eu preciso acordar a tal horário e acorda. Né? Já aconteceu, eu já acordei, viu? Acorda, você tem um centro de comando que está além daqui, né? E, bem, e não comentar, não ficar vendo notícias. Aquilo, começar a se perceber o seu estado emocional. Eu vi isso, quer ver? Eu não vejo notícias de televisão, mas acompanho algumas coisas, às vezes, na internet. A internet tá cheia de quê? Traição, né? Desgraça. Agora chegou a fase dos relacionamentos voláteis, né? Porque todo dia tem uma traição, uma separação. E isso está construindo um modelo mental para quê? Para as pessoas realmente desacreditarem nos relacionamentos. Então, tudo isso é construído. Então, se você não dedicar um tempo para definir como vai ser o seu dia, como vai ser a sua semana e o seu mês, tem gente que está ganhando horrores para definir como vai ser o seu dia, que vai ser uma desgraça, cheio de medo, reclamação. Então, assim, ou você entende que é assim que funciona e você sai disso, ou não tem como sair disso. Então, sair das notícias, sair dessas reclamações, olhar com uma figura o que eu faço para sair disso. Sempre que a gente busca a solução, o que eu faço para sair disso, o universo, o teu eu superior, Deus, o Criador, o que você achar que seja, mas é uma força superior, uma inteligência superior, vai te mostrar um caminho. Mas se a pessoa acha que é só isso e não se questiona, não procura, aí não tem saída. Então o medo é isso. E a pessoa contou. Você sabe que eu sou assim.
Sim. Começou a falar alguma coisa, eu falo, vamos lá, o que que você precisa aqui, o que que eu posso fazer aqui, porque eu não posso ficar ouvindo o problema seu, porque você me contamina com a frequência. Então, assim, dica, eu tô falando seu, assim, seu Sim. todo mundo. Dica, alguém veio te falar, nossa, fulano causou já um mal-estar, não é algo alegre, você precisa definir o que você quer ser. A minha definição é leveza, alegria, realização, Amor. amor, paz e harmonia. Veio qualquer coisa que é contrário a isso, eu dá licença, no que eu posso te ajudar, eu não vou ouvir, porque aquilo vai me programar para olhar aquilo daquela forma. Então as pessoas precisam, e é isso que eu ensino nos meus treinamentos. Primeiro, né, tem o ajuste da consciência, tem você evitar aquilo e buscar coisas que tragam fé. Poxa, as pessoas não falam mais de bibliografia, né? Ninguém fala. Mas bibliografia são histórias de sucesso. História de sucesso da Ibope? Não dá, né? Só dancinha. Ai, gente, às vezes eu fico olhando, né? Porque como eu trabalho com rede, meu, esses dias eu falei, eu preciso me desligar das redes. Passei um final de semana sem entrar na rede social. Sabe qual é a intenção dessas dancinhas? A Que intenção? fazem sucesso? Não. Não. Nenhuma ideia. Eu acho que, na verdade, às vezes é um pouco pra chamar atenção. Não, ninguém quer chamar sua atenção. Quer ocupar o seu tempo. Distrair. Distrair para desfocar. Porque sabe que eu fico me perguntando? Eu falo assim, gente, tantos conteúdos que traz conhecimento para a população, que traz a consciência. Não tô falando só do Natcast, né? Não, Mas vários, assim, né? vários que às vezes, né, não bomba, como uma dancinha Não, da então. pessoa dançando. Aí eu fico me perguntando, o que é isso? Mas é distração, né? Porque as pessoas que estão inconscientes, muitos não querem ver a realidade, né? Porque a realidade implica você tomar a direção. É como se fosse assim. Vamos supor que o meu veículo, tá? O meu veículo é um caminhão, tá? Um caminhão é grandão, né? Eu vou ter que aprender a pilotar um caminhão. Eu não sei pilotar um caminhão. Eu vou ter que ter responsabilidade, eu vou ter que transportar coisas importantes. Então é melhor eu nem saber eu nem querer saber desse negócio de caminhão, entendeu? Sim. Então a consciência é a mesma coisa. Eu vou ter que assumir a responsabilidade da minha vida, porque eu não vou botar mais culpa no governo, no pai, na mãe, na religião, no preço. Não dá, porque quando você assume a direção da sua vida, entende que é você que constrói a sua realidade, implica muita coisa. Implica você sabe o processo, né? Sim. Tem hora que você fala, meu Deus do céu, tudo eu. É tudo você. Gente, é tudo você. É tudo você. Às vezes dá uma crise existencial lá, que eu falo, é tudo você. É tudo você, mas assim, não é mais fácil você ser conduzido, é que nem um passageiro, né? Então eu falo assim, já fez viagem de pacote ou não? Já. Um terror, né? Porque você tem que fazer o que aquele programa tem. Eu não combino com isso. Eu fiz duas. Eu lembro uma vez eu viajei muito para o Nordeste. Eu amo o Nordeste, né? Então, se alguém tiver aí do Nordeste, beijo, tem coração. Minhas alunas do Nordeste amo o Nordeste. Então, assim, amo o povo do Nordeste, amo o clima, amo tudo. Aí, eu sempre gostei muito de ir para lá. Caí numa roubada uma vez de fazer um pacote lá. Meu Deus, eu não vou citar a cidade, nada, Sim. mas foi assim. Aí, a turma, né, o busão, você paga e vai. Aí, tava do lado de uma praia maravilhosa. Aí eu falei, gente, a gente não vai naquela praia? Não. Tipo assim, demorou 40 minutos para chegar nessa praia. Não, a gente vai ficar aqui, aí a gente volta. Amanhã, se você quiser, um outro pacote para cá. Falei, é mais ou menos isso, o sistema é isso, você tem que pagar por cada coisinha, um pedágio para cada coisinha e você não se realiza, entendeu? Agora, seja livre, ser livre, você pega o seu carro, você banca, você vai ter que pegar vai dirigir, corre risco, beleza, tudo bem, mas você faz o que você quer,
na hora que você quer, como você quer. A vida é da mesma forma. As pessoas que são controladas pela massa, elas vão fazer o que os controladores querem. Para você ser livre, você precisa ter autorresponsabilidade, fazer escolha, estar atento, ter consciência e saber manipular isso, esse jogo, saber sair dos entraves, né? Muita gente já está no caminho da autoconsciência, a autotransformação é pouca gente, mas é maravilhoso também. Eu vejo assim, como você falou, muita gente tem, né, essa consciência, mas às vezes não sabe como, justamente por conta daquilo, né? As pessoas só falam que, você tem que sair disso, tá, mas como? Comecem a falar como as pessoas saem, né? É porque assim, não é simples, Sim. né? Eu fiz o curso de HQI, foram 2 anos para começar a entender isso. Beleza. E mesmo assim não funcionou 100%, tá? Eu somatizava muito. Aí depois fiz uma outra formação, que é o PRM Coach, na escola que eu fazia parte iniciática. Aí eu liguei. Então é aquilo que eu te falei, tá muito segmentado e hoje, o que é o meu método? Eu juntei vários conhecimentos, porque eu aprendi uma coisa aqui, um pedacinho aqui, aprendi uma coisinha que funcionava aqui, aprendi outra, eu falei, nossa, e se eu juntar isso com isso? Sim. Então eu fui juntando. Então hoje eu diria que assim, tá fatiado ainda, né? Mas vamos falar mais vezes sobre esse método, né? Glaucia, quer deixar algum recado pro pessoal de casa? Alguma mensagem? Sim. O caminho é a gente confiar que tem uma inteligência maior. E tem. E tem, tá, gente? E tem. Muito. A questão é que, para confiar nessa inteligência maior, às vezes a gente tem que descontaminar essa ideia dessa inteligência maior, né? Que está ligado à visão religiosa de Deus. E Deus não é isso. Não é essa representação. Deus é a nossa respiração, Deus é o ar, Deus é o que está provendo a nossa existência a cada segundo. Então, assim, se a gente se conectar com essa inteligência maior, na pureza, né, conexão direta, sem conexões, a gente consegue confiar, que é o primeiro passo. Quando a gente começa a confiar nele, aí a gente entende que a gente é feito à imagem e semelhança dele, aí a gente adquire, a gente, sabe, assim, como filho, que eu puxei minha mãe nisso, puxei meu pai nisso. Sim. Por que você não fala, puxei Deus na confiança? E aí você traz para você essa sensação. E aí você começa a trabalhar isso, vai realizando os pouquinhos e vai falando, uau, consegui. E aí vai fortalecendo. E se distanciando, né, do medo, né? Falar, eu tenho... E outra coisa, né? Tem gente que fala, eu tenho medo disso. Ela se identifica com medo. Não pode. Eu falo, aqui tenho medo? Ok. Medo. Tchau. Fui. Você não me pertence mais. Então, a gente tem que se identificar com o que a gente quer ser, não com o que bloqueia a gente. É isso, né? Glaucia, fala aí suas redes sociais pro pessoal de casa, onde o pessoal te encontra. Tá bom. Instagram, Capacitacão Pessoal Oficial. E YouTube, Capacitação Pessoal. E tem o site também, que é o capacitaçãopessoal.com.br. Glaucia, quero te agradecer por estar aqui em mais um Natcast, trazendo mais conhecimento. Para quem pergunta, tá? As nossas redes sociais, tanto da convidada, do programa e da apresentadora, fica na descrição do vídeo. E gratidão por estar aqui. Temos mais temas aí que vai vir, mais conhecimento. Gratidão para o seu público, para você. E que a gente consiga, né, ver que tem saída e fazer nossos passos para isso. Fazer né? diferente. Fazer né? diferente, Fazer diferente. É possível. Glaucia, obrigada. Obrigada. Por estar aqui. E a gente se vê no próximo Natcast. Obrigada pela xícara. Natcast.